Que Deus nos abençoe hoje à noite. A minha pregação, na verdade, hoje vai ser um estudo bíblico. Não faremos uma pregação como de costume, num texto. Eu tenho um tema e a gente vai desenvolver esse tema. Eu quero mostrar para vocês sobre vestes limpas. As crianças podem sair. Samuel, você vai sair com os adolescentes? Então, os adolescentes lá, juniores com o Samuel. As crianças podem ir também, não podem? Isso. Então, para começar, abre sua Bíblia comigo. Êxodo. A gente vai fazer um tour na Bíblia. Então, não se canse de folhear sua Bíblia hoje, que nós vamos estudar vários versículos em várias partes. O primeiro é Êxodo, capítulo 19. E o tema da minha mensagem hoje é vestes limpas na jornada. Lembra que esse ano nós temos falado que somos o povo da jornada, um povo de propriedade exclusiva de Deus, e que a melhor jornada da vida é andar com o Senhor Jesus. Vimos inicialmente a perspectiva dessa jornada, que é entender que Jesus, que o nosso Deus é Senhor, é o dono da nossa vida. Vimos o povo da jornada, que somos nós, comprados pelo sangue de Jesus, e já várias mensagens temos estudado sobre o plano para essa jornada. Inicialmente oferecer nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, entender que nós recebemos habilidades do Espírito Santo, estamos numa igreja local e precisamos exercer essas habilidades, temos dons, temos recebido talentos. Semana passada estudamos sobre a importância nessa jornada de compreender a identidade do rei. Tem muitas pessoas fazendo essa jornada e vai dar chabu no final. Vai ser aquele susto pós-morte que eu brinco com vocês, porque estão fazendo essa jornada sem reconhecer a identidade do rei e sem entregar a vida para ele. E hoje eu quero falar sobre a importância nesta jornada de manter as vestes limpas. Agora você vai me dizer, mas pastor, o senhor já pregou tantas vezes sobre santificação? Existe nas regras de ensino, nas leis do ensino, uma lei chamada lei da repetição. Porque nós não captamos tudo de uma só vez. E se cada domingo você vem e ensina uma coisa, um tema diferente, é difícil para a gente memorizar. Então a gente sempre bate na mesma tecla de maneiras diferentes para vocês entenderem o assunto que nós queremos ensinar. Paulo diz assim aos Filipenses, olha, escrever-lhes de novo, parece que é uma redundância, não é? Escrever-lhes de novo as mesmas coisas. Então ele já havia ensinado e agora ele escreve, deixa registrado aquilo que várias vezes nas casas ou até um culto público ele ensinou para os filipenses. Então ele diz, olha, escrever-lhes as mesmas coisas não é cansativo para ele, como apóstolo, como professor, como aquele que ensinava, e é uma segurança para vocês. O Rogério falou sobre conhecer as histórias da Bíblia. Eu creio que uma das decisões erradas que nós tomamos como igreja foi acabar com a escola bíblica dominical no domingo pela manhã. E na tentativa de querer agrupar, de não perder, por não ter mão de obra, a gente acaba sacrificando a máquina, vamos dizer assim, né? Então nós fizemos isso num só culto, mas eu creio que nós perdemos com relação a isso. A verdade é que a maioria dos cristãos e os nossos filhos não estão conhecendo as histórias bíblicas, nem os personagens bíblicos. Teve um pastor que chegou numa igreja e logo de início, no primeiro domingo, ele foi visitar a sala dos juniores. Quando ele entrou na sala, viu o som, a professora já ficou meio com medo. Pastor, né, doutor Carlos? Pastor chegando na sala de aula. E a molecadinha também já ficou meio preocupada. E ele falou, não, fiquem tranquilos, eu vim aqui só fazer uma pergunta. Quem derrubou os muros de Jericó? Silêncio absoluto na sala. Aí lá no fundo, um garotinho levantou a mão e falou assim, pastor, eu sei que eu sou custoso, e muitas coisas que acontecem aqui na igreja, eles me culpam, mas não fui eu que derrubei esse muro aí não. O pastor olhou para ele assim, estupefato, né? E olhou para a professora e disse assim, irmã, o que você me diz acerca disso?
A irmã olhou para o pastor e falou: pastor, é o seguinte, ele é custoso mesmo, mas uma coisa ele é honesto. Se ele falou que não foi ele que derrubou o muro, não foi mesmo não. O pastor saiu da sala, cabisbaixo, e ele ia em direção ao seu gabinete, e no corredor ele encontrou com o superintendente da escola dominical. E ele contou o fato. E ele diz: meu irmão, e o que você fala sobre isso? Pastor, fique tranquilo. A igreja tem um bom rendimento financeiro, eu vou reunir com o tesoureiro da igreja, nós vamos fazer um orçamento, e eu garanto para o senhor que esse mês ainda, a gente manda arrumar esse muro de Jericó. E a verdade, meus queridos, é que muitas vezes nós temos dificuldades de conhecer as histórias bíblicas, porque não lemos a Bíblia, porque não estudamos as Escrituras. Hoje eu quero falar com vocês sobre essa importância de lavar as nossas vestes. Por isso eu quero fazer um estudo bíblico com vocês, nós vamos caminhar nas Escrituras. Mas algo importante, que quando eu falar sobre lavar as vestes, eu não estou falando fisicamente, é uma figura da nossa santificação, da nossa pureza, da nossa limpeza junto com Deus. Duas coisas importantes que você precisa guardar acerca do pecado. O pecado, ele produz em nós um efeito, uma consequência que chama-se culpa. Agora, preste atenção, culpa não é aquele sentimento, quando alguém bate na sua porta, tem bom, e pede uma esmolinha, e você fala: não, eu sou crente, não vou dar esmola não. A pessoa vai embora e você fica com aquele sentimento de culpa: ai, por que eu não dei? Não é esse tipo de sentimento que eu estou falando. Quando a Bíblia fala de culpa, ela está falando de algo em que você é condenado por algo que você deixou de fazer ou fez errado. Quando Adão e Eva pecaram no jardim, eles foram culpados. Embora eles pudessem talvez nem ter se sentido culpados, mas a culpa era real, e por causa da culpa, eles estavam debaixo de condenação, da ira de Deus. Então o pecado produz esse efeito em nós, culpa. Por isso Deus tratou com isso, Ele lidou com isso, nos oferecendo perdão, salvação, para que a culpa fosse removida. Não estamos mais debaixo de culpa. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas um outro efeito do pecado que nós temos que lidar é com a corrupção. A corrupção fala da natureza, e essa natureza pecaminosa herdada, ela comete atos ilícitos, ela desobedece a Deus, ela faz coisas que não deveria fazer. Então nós precisamos trabalhar essas duas ideias. Por isso é importante lavar as vestes, porque nessa caminhada nós estamos muitas vezes sujos e precisamos lavar as nossas vestes. Olha comigo o texto bíblico lá de Êxodo, muito interessante. O versículo 10: e o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia. Por quê? Qual a razão? Qual o motivo? Nesse dia o Senhor descerá. Então veja, eles acabaram de sair do Egito. Eles estão numa jornada indo em direção à terra que Deus prometeu aos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então eles precisam, para ter relacionamento com Deus, para ter intimidade com Deus, eles precisam lavar as vestes. Agora entenda isso, isso é uma figura. Israel está no jardim de infância da vida cristã, da vida com Deus. Eles estão aprendendo o beabá. Então Deus está dando didaticamente algumas lições espirituais. Eles fazem alguma coisa física para entender que isso é algo espiritual na vida deles. Agora, deixe-me fazer mais duas distinções importantes aqui antes da gente aprofundar no nosso estudo. Primeiro é justificação. Quando nós somos culpados diante de Deus, somos injustos, e no céu ninguém entra se não tiver justiça. Ninguém vai para o céu se não for justo. Então Deus tem que lidar com isso. O que Ele fez? Ele nos justifica pela fé. Então justificação é um ato. Vamos de novo? Justificação é um ato. Você não é hoje mais justo do que foi quando você converteu a Cristo há 10, 20, 30, 50, 100 anos atrás. Você não será mais justo daqui 10, 20, 30 anos.
porque a justiça que foi imputada em você é a justiça de Cristo Jesus, e você é 100% declarado justo. Amém por isso? Você foi vestido com a justiça de Cristo. Agora, algo importante, justificação é um processo. Justificação é um ato. Santificação é um processo. Deus, desde que Ele nos salvou, Ele está trabalhando na nossa vida para nos conformar ao caráter do Filho do Senhor Jesus. Deus tem trabalhado em nós para que isso seja verdade. Então esse é o processo que Deus quer fazer em nós. Preste bem atenção, santificação é para quem? Para os incrédulos? Não, santificação é para crente, para o povo eleito de Deus, para o povo que Deus escolheu. Então santificação é para nós. Deus está trabalhando em nós através de um processo. Ele começou boa obra, Ele vai completar essa boa obra até o dia da volta do Senhor Jesus. Por isso, Ele exige santificação. Deixa-me mostrar isso para você. Êxodo 19, versículo 4 a 5, diz assim: vocês viram, Deus falando ao povo que havia acabado de ser libertado do Egito, vocês viram o que fiz ao Egito, e como os transportei sobre asas de águias, e os trouxe junto de mim. Deus está falando de salvação. Ele está dizendo, olha, eu salvei vocês, eu libertei vocês com um propósito, de aproximar vocês de mim. Versículo 5, agora, se me obedecerem fielmente e guardarem as minhas alianças, a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal, dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você, Moisés, Deus falando, dirá aos israelitas. Então lembra disso. Deus chamou esse povo e diz, olha, vocês foram libertados por uma mão poderosa. Foi através da minha intervenção. Vocês eram escravos no Egito. Mas a Páscoa chegou. O cordeiro foi morto. O sangue protegeu vocês e eu tirei vocês com o meu braço forte. Isso é salvação. E no versículo 8, o povo entra em aliança com Deus, dizendo assim, olha, o povo todo respondeu unânime, numa só voz, faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés entregou essa resposta para Deus. Então, agora, depois da salvação, vem o quê? Santificação. É onde ele começa conosco no versículo 10. E o Senhor disse a Moisés, vá ao povo, consagre-o hoje e amanhã, eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá. Nesse dia o Senhor vai encontrar com vocês, e vocês precisam estar limpos, santos, para encontrar comigo. Essa é a lição que eu entendo aqui. Depois da salvação, vem a santificação. Agora preste bem atenção, meus queridos. Cultuar a Deus não é bagunça. Hoje tem muita gente fazendo bagunça nos cultos. Tem gente caindo, apitando, dançando, e vai por aí afora. Como se Deus fosse o meu camarada. Culto é o que nós servimos e prestamos a um Deus santo, um Deus poderoso. Então, quando nós nos reunimos para cultuar a Deus, isso requer de nós respeito. Isso requer de nós reverência, temor, santidade, porque o Deus a quem nós servimos é um Deus santo. Olha lá comigo, no versículo 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, raios, uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Coisas visíveis aconteceram aos olhos da nação de Israel, para que eles entendessem que Deus estava ali, porque eles não podiam ver Deus. Todos no acampamento tremeram de medo. Isso é reverência, isso é respeito. Não se chega na presença de Deus de qualquer maneira. Por isso, Deus vai falar para essa nação um pouquinho mais para frente: sejam santos, porque eu sou santo. Ele requer, ele exige a santidade do seu povo. Vai comigo para lá, alguns versículos para frente, Êxodo, e eu vou mostrar para vocês qual era o resultado, a penalidade de desobedecer essa instrução de Deus. Êxodo, capítulo 19. Os primeiros capítulos, Deus veio ensinando a nação como fazer os sacrifícios.
e tem prescrições para tudo. O que Deus está querendo ensinar é o seguinte: olha, para se aproximar de mim é através do sangue do Cordeiro. Ninguém se aproxima de mim se não for através do sangue. Mas agora Deus, a partir do capítulo 19, Ele vai dizer o seguinte: mas para eu estar no meio de vocês, para eu ter comunhão com vocês, vocês precisam ser um povo santo. Porque eu sou santo, eu não ando no meio de um povo sujo. Por isso, sejam santos, porque eu sou santo. Capítulo 20, aí ele vai falar então o resultado. No 19 mesmo, desculpa, no 19 ainda, ele começa mostrando o que é santidade, o que é ser um povo santo. Versículo 9, ele vai falar: olha, não colha as extremidades da sua lavoura, ou seja, deixa o resto das espigas para os pobres. Versículo 10, deixem para o necessitado. Versículo 11, olha, isso é santidade: não mintam, não furtem, não enganem, não jurem falsamente. 13, não oprimam, não retenham até amanhã o salário que você tem que pagar para o diarista. 14, não amaldiçoem. 15, não cometam injustiça. 16, não espalhem calúnias entre o seu povo. E aí vai, olha, ele falando, coisas bem práticas para a nação de Israel. Isso é ser santo, é deixar de fazer as coisas que nós fazíamos, que era tão natural para nós, porque agora nós somos o povo santo de Deus. Vamos pular lá para o Novo Testamento. Vai comigo rapidinho para Romanos. Agora, usamos Israel apenas como uma figura desta jornada, mas olha, é para nós também. Romanos, capítulo 1, versículos 5 e 7. Romanos 1, 5 e 7, diz: por meio dele, está falando do Senhor Jesus Cristo, e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado. Então Paulo, nós já falamos sobre esse versículo, ele recebeu esse dom de ser um apóstolo, com a autoridade de Jesus para ministrar, para plantar igrejas, para falar do amor de Deus. Agora ele diz assim, olha, ele recebeu esse dom do apostolado para, propósito, chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês, os cristãos lá de Roma num primeiro momento, e nós aqui hoje, também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Então, assim como Deus tem um povo no Antigo Testamento chamado Israel, e Deus libertou esse povo, chamou esse povo para obedecê-lo, deu leis, ordenanças, prescrições. Paulo agora está dizendo assim: vocês agora, vocês são o povo de Deus, da nova aliança. E Deus chamou vocês para obedecê-lo, uma obediência que vem pela fé. É a fé em Cristo que nos capacita a obedecer a Deus. A Bíblia fala que Abraão, quando chamado pela fé, obedeceu. Então a obediência sem fé é impossível. Nós precisamos crer na graça e no poder de Deus, que nos habilita e que nos capacita a obedecê-lo. Mas, se nós somos salvos, e olha que interessante, a salvação é um pacote muito complexo, que abrange passado, presente e futuro. Nós vamos cantar uma música daqui a pouco, falando que nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Vai comigo aí para Romanos 8, é só uma página, duas para frente. É um texto muito bacana, que fala do grande amor de Deus por nós. Romanos 5, verso 8 até o 10. Ele diz, olha, mas Deus prova, demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu substitutivamente, em nosso favor, em nosso lugar. Ele morreu em favor de cada um de nós, quando ainda éramos inimigos. Nós não éramos amiguinhos de Deus. Nós estávamos no estado de rebeldia por causa da nossa culpa. Culpa produz condenação. Nós éramos inimigos dele, mas Paulo está dizendo que o grande amor de Deus interviu nessa história. Veja no versículo 9, ele fala, como agora, porque nós, lá no início do versículo ele falou sobre justificação, como agora nós fomos
passado. Fomos o quê? Justificados por seu sangue. Você foi justificado porque Jesus derramou o sangue dele na cruz. Agora preste atenção. Se Jesus tivesse furado o dedo e derramasse esse sangue, isso salvaria você? Salvaria? Não. Porque sangue é uma figura da vida. Então, quando fala que Jesus derramou o seu sangue, está dizendo que ele entregou, que ele derramou a sua vida, como aqueles cordeiros do Antigo Testamento, por nós, pelo povo que Deus tem chamado. Então, nesse sentido, eu quero chamar a sua atenção para isso. Quando eu digo que nós fomos salvos, Jatobá, significa que nós estamos debaixo de uma pena, de uma penalidade, de uma condenação, e Deus removeu de nós essa penalidade. Isso é chamado de justificação. Isso acontece uma única vez. Mas nós estamos sendo salvos, sendo santificados. E ele diz assim, olha, volta comigo. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais agora, por meio dele, seremos salvos. Mas a gente já não era salvo? É santificação. Seremos salvos, esse processo gradativo de santificação, de nos tornar semelhantes a Jesus. Então Paulo está dizendo, olha, fomos justificados por meio dele, e muito mais agora, seremos salvos da ira de Deus. Desculpa, eu falei errado. Seremos salvos da ira de Deus, ele está enfatizando o futuro, a glorificação. Então, eu fui salvo, justificação, eu serei salvo da ira de Deus, do julgamento, isso é glorificação. Versículo 10. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte do seu Filho, Ele pagou por cada um de nós na cruz, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. É aqui que ele está falando desse processo. Ser salvo pela vida, porque Jesus está à direita do Pai, Ele é o nosso mediador, o nosso intercessor, Ele não nos deixou órfãos, Ele enviou o seu Santo Espírito, que tem trabalhado na nossa vida. Então, quando nós falamos de salvação, nós estamos falando que nós fomos justificados, nós estamos justos diante de Deus por causa da justiça de Jesus. Nós falamos que estamos num processo de nos tornar semelhante a Jesus, santificação. E nós estamos falando que a nossa grande expectativa é que um dia nós estaremos na glória, glorificados com o nosso Deus. Por isso, vai uma página para frente, capítulo 6. Paulo diz que nós não podemos mais viver como nós vivíamos antigamente. No versículo 4 ele fala, portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos em novidade de vida, ou vivamos uma nova vida. Deus, Ele espera que cada um de nós lave as suas vestes diariamente. Nós cantamos um cântico maravilhoso, que você tem duas opções, ou você se cala, ou você confessa. Davi diz, enquanto eu calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, eu fiquei abatido, fiquei mal, eu quase desviei, mas aí então ele confessou o seu pecado, ele falou para Deus aquilo que Deus já sabe sobre o nosso pecado. Então, meu querido, você tem na sua jornada duas possibilidades, ou você se cala, e nunca vai prosperar, confessa e deixa o seu pecado. Isso é extremamente importante. Agora você fala, então, mas eu não tenho força. Tem uma ilustração legal, que é sobre a multiplicação dos pães. Vocês se lembram que uma multidão estava com Jesus. Ele passou aquele dia ensinando, ele perdeu a hora, já estava anoitecendo, e ele falou para os discípulos, olha, eu tenho pena dessa gente, eu não quero mandá-los embora, porque eles podem desfalecer pelo caminho. Deem de comer vocês.
Pedrão botou a mão no bolso, falou, eu tenho só R$2, cutucou no Mateus, e foram cutucando no outro, e de repente eles fizeram uma caixinha, não passou de 20 conto. E eles falaram, Jesus, não sei se o senhor sabe fazer matemática aí, mas o problema é que para alimentar essa multidão, olha, é mais de 200 denários, não dá para nós não. Jesus sabia disso. O que Jesus quis ensinar para os seus discípulos naquele momento, é que Ele tem a capacidade, nós não temos. O que nós precisamos oferecer a Deus é a nossa vida, são os nossos poucos recursos de dizer, Deus, eu gostaria de fazer isso, eu gostaria de andar nessa jornada santo. Jesus mais para frente, ele falou assim, olha, eu sou a videira, vocês são os ramos, sem mim, 90% das coisas vocês não conseguem, mas 10% vocês conseguem, foi isso que ele falou? Não, sem mim, nada vocês podem fazer. O que ele está dizendo é que a suficiência é dele. O que nós precisamos é oferecer o pouco que nós somos e temos para que ele possa fazer a obra. Vai algumas páginas para frente, 1 Coríntios, capítulo 1. Paulo está escrevendo essa carta aos coríntios, aos cristãos da cidade de Corinto, e ele diz assim, olha, Paulo chamado para ser apóstolo, lá no 1º capítulo, 1º versículo, Paulo chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, para a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, e chamados para serem santos. Perceberam? Em Cristo, isso é posição. Nós já somos santos, plenamente lavados, limpos. Por isso nós podemos dizer que se morrermos em Cristo, nós vamos para o céu. Porque já estamos em Cristo plenamente santos, lavados, santificados em Cristo. Mas Paulo diz, mas vocês foram chamados para serem santos. Ele está falando da nossa experiência, da nossa vivência, da nossa jornada. Então, eu digo para você, nós precisamos aprender a ajustar a nossa experiência, a nossa vivência com a nossa posição. Existem atitudes, comportamentos, palavras e pensamentos que não combinam com um povo santo. Então eu preciso ajustar isso. Eu tive um professor que disse que uma vez ele fez uma viagem de navio, e de tempo em tempo ele observava que o capitão ia lá, conversava com o timoneiro, e ele pegava umas cartas, fazia alguns cálculos, e dava a orientação para o timoneiro, ele mexia um pouquinho lá no leme, e ele ficou observando aquilo, aconteceu mais de uma vez. Ele chegou no capitão e perguntou, o que o senhor está fazendo? Por que sempre o senhor vem aqui? Ele diz, olha, a gente navega não é por visão, você não enxerga para onde você está indo nesse mundaréu de água, mas nós navegamos por cartas. Então você tem que fazer cálculos. Se nós não percebermos apenas um grauzinho no nosso azimuth, na nossa direção, a gente não vai para o nosso destino. Olha que ilustração legal da nossa jornada. Nós não somos perfeitos, Deus sabe disso, mas Ele exige perfeição. Ele sabe que nós nunca vamos conseguir 100%, mas nós precisamos ser honestos com Deus e estar na jornada, ajustando, para a gente não se desviar da vontade do Pai. E quando nós falharmos, 2 opções, ou eu calo, ou eu confesso. Quando eu calo, diz Provérbios, eu não prospero, mas quando eu confesso e deixo o meu pecado, eu encontro misericórdia para continuar a jornada cristã. Vai mais um versículo para frente, um texto, Gálatas capítulo 1, verso 4, deixa-me mostrar algo interessante. Gálatas, versículo 1, capítulo 1, verso 4, 3 e 4, a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo.
Esse Senhor Jesus Cristo, o que Ele fez por nós? Ele se entregou, Ele se deu, Ele morreu, Ele entregou a própria vida, a si mesmo, por nossos pecados. Com qual propósito? A fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Então nós precisamos olhar para os céus e dizer: Deus, muito obrigado, porque o Senhor deu Jesus, e Jesus deu a vida dele para nos resgatar. Ele pagou um preço para nos tirar do pecado. Vai mais algumas páginas para frente. Efésios, capítulo 1, verso 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E nesse capítulo Paulo vai descrever várias dessas bênçãos que temos em Jesus. E ele começa com a primeira. Porque Deus, qual é a primeira bênção? Eleição. Porque Deus nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação ou da criação do mundo. Eu sei que isso é difícil para a gente entender, porque muitas vezes nós pensamos em méritos. Mas lembra que Paulo aos Romanos, ele fala que lá na barriga de uma mulher havia 2 crianças. Eles nem tinham nascido, nem tinham jogado bola lá no campinho ainda, eles nem tinham cometido bem ou mal. Mas Deus diz assim para a mamãe dele: eu escolhi um e rejeitei o outro. Deus é soberano, Ele é o dono, Ele tem todo o poder para fazer aquilo que Ele quer. E Ele diz: amei Jacó, me aborreci de Esaú. Então, essa doutrina, ela serve para nós elevarmos os nossos olhos para Deus e dizer: Senhor, eu não sei porquê, mas eu dou graças, porque o Senhor me escolheu antes de eu existir, antes do Senhor criar os céus e a terra. O Senhor me escolheu. Mas isso não é para a gente bater no peito e dizer assim: eu sou o melhor. Não, tem um propósito, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para termos roupas limpas, para que a gente possa lavar as nossas vestes durante a jornada. É isso que ele está dizendo. Nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Assim como Deus falou lá em Êxodo para o povo dele: lave as roupas, porque eu vou descer e nós vamos tomar cafezinho juntos. Deus tem falado para nós, Jatobá, Marquinhos, Zé, Sebastiana. Na nossa jornada, Deus está presente conosco. E Ele quer que cada um de nós agradeça pela eleição, mas entenda a nossa responsabilidade de viver na nossa jornada, não na nossa suficiência, não na nossa força, mas no poder do Espírito Santo. Uma vida de roupa limpa, santidade e irrepreensível. Ser irrepreensível é quando alguém chega no Marquinhos e fala: Marcos, mas... parei, é verdade, eu fiz isso, mas já confessei o meu pecado e o abandonei, então eu sou irrepreensível. Não tem do que você puxar a minha orelha. É isso que Deus quer de cada um de nós. Vai algumas páginas para frente. Filipenses, o tema é sempre o mesmo na Bíblia. Tessalonicenses, capítulo 4. Muitos estão desesperados querendo conhecer a vontade de Deus. Versículo 3, ele revela para nós essa vontade dele. 4:3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, que vocês andem de roupa limpa, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Essa orientação é fundamental para nós, porque nós vivemos numa sociedade que não é diferente da sociedade dos Tessalonicenses, onde o valor ao corpo é grande demais, onde se dá muito valor à imoralidade. Vocês podem perceber que a nossa ministra, ela quis
quis não, ela implantou um programa de orientação para as adolescentes não ficarem entregando o corpo delas para não serem mães adolescentes. A mídia caiu matando a pau, porque para eles não interessa isso. Eles querem esse desenfreio da população, para vender cerveja, para vender cigarro, para vender droga. E nós vivemos nessa sociedade desenfreada. Nós não somos diferentes das pessoas incrédulas, porque nós temos um corpo semelhante ao deles. E a vontade muitas vezes é de dar vazão aos desejos desse corpo. Mas a Bíblia diz, opa, você não pertence a você mais. O seu corpo foi comprado com um preço muito alto. Glorifique a Deus com o seu corpo. Use o seu corpo para ser santo, para glorificar a Deus. E vai comigo lá para Pedro. Pedro vai repetir aquilo que nós falamos lá em Levítico, capítulo 19. Estamos quase acabando. 1 Pedro. A partir do 13, ele fala, olha, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada, quando foque no fim, foque naquilo que Deus tem preparado para nós, na recompensa eterna. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, sem conhecer a vontade de Deus, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que vocês fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor, durante a jornada terrena de vocês. Pedro usa a mesma figura que nós estamos usando, uma jornada. Assim como Israel saiu do Egito e estava numa jornada em direção a Canaã, a cidade prometida, a terra prometida, nós também estamos numa jornada. Mas a promessa para nós não é algo físico, é espiritual, mas é uma jornada, e essa jornada terá fim. Vivam de maneira exemplar, vira uma página para frente, capítulo 2. Amados, 2:11, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos, os incrédulos, de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da visitação, da intervenção, da volta dele. Então olha, o exemplo na nossa jornada é o antídoto contra as pessoas falarem mal de nós. Como eu tenho falado para vocês, parece que crente hoje perdeu a credibilidade no mercado, porque é mal pagador, porque dá mau exemplo. Então Paulo está dizendo, olha, lave as roupas. Eu não estou dizendo que nós temos que ser perfeitos, mas que nós precisamos reconhecer que a roupa está suja e precisamos lavar essa roupa. Estamos chegando quase no fim. 1 João, versículo 5, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos. Qual é a mensagem? Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, dois efeitos. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, qual que é o primeiro efeito? Temos comunhão uns com os outros. Quando surgem problemas, a gente não precisa abandonar a igreja, não precisa virar as costas, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E aí então nós temos comunhão uns com os outros. Esse é o primeiro efeito. O segundo é esse, é o perdão que é oferecido para cada um de nós. Quase no fim, vamos lá. Apocalipse 22.
14. A partir do 12, promessa maravilhosa do nosso Senhor Jesus: eis que venho sem demora, em breve, e comigo está a recompensa, o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes. Alguns manuscritos dizem que foi omitido aqui no sangue do Cordeiro. E faz sentido, porque lá em 7, verso 14, João foi levado para o céu e, Valdegis, ele viu uma multidão de pessoas, ele ficou boquiaberto de ver tanta gente. E aí então ele cutuca no anjo, o anjo cutuca nele, e o anjo pergunta assim: e aí? Quem é esse povaréu todo aí? João olhou para ver se ele conhecia alguém, e ele disse assim: eu não sei, mas o senhor sabe. O que o anjo respondeu? Esses são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, por isso eles estão aqui. Bem-aventurado, feliz, abençoado é aquele que lava a sua veste no sangue do Cordeiro. Esses estão dentro. Olha o que diz a Bíblia: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, é uma possibilidade, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Vocês se lembram que lá atrás, lá no jardim, quando Adão e Eva comeram o fruto proibido, o que Deus fez? Ele colocou querubins, protegendo a árvore da vida, para que um dia esse caminho fosse aberto novamente. Então nós teremos acesso à vida eterna, nós entraremos nessa cidade pela porta da frente. Mas tem o pessoal da porta dos fundos, que não vai entrar. Diz assim, versículo 15: fora ficam a Kiara. Oh, alegria, minha Kiara vai ficar do lado de fora, Marquinhos. Não, não é isso não. Não é a cachorrinha aqui, que ele está falando disso não. Ele está falando de pessoas ímpias, pessoas que não se interessam por Deus, pessoas que não quiseram fazer a jornada em salvação e santificação. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. A lista aqui não é uma lista exaustiva, mas ele está dizendo que no final da jornada só existem duas opções: ou você entra, ou você fica do lado de fora. Malaquias tem uma passagem maravilhosa. Se você está acompanhando as meditações pelo devocional diário, essa semana vai ao ar. Tem um grupo de pessoas lá em Israel que tem falado palavras duras contra o Senhor. E Deus diz para eles assim, através do profeta: vocês têm dito palavras duras contra mim. E cinicamente, hipocritamente, eles falam assim: mas o que a gente tem falado contra o Senhor? E o profeta então elenca aquilo que eles estavam falando. Eles diziam: é inútil servir a Deus. O que a gente ganhou? O que a gente ganhou em servir a Deus? O que a gente ganhou em ser limpo, em lavar as nossas vestes? Na verdade, felizes são aqueles lá de fora, que prosperam, que parece que não tem doença na casa deles, parece que não tem nada de ruim, eles zombam de Deus, e Deus ainda, isso é subjetivamente, eles estão falando, parece que Deus ainda abençoa esse povo, e nós aqui, então não vale a pena, não vale a pena. Mas o profeta falou: olha, vale sim,
Porque no final da jornada é que nós vamos ver a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve a Deus. Nós vamos ver a diferença entre o justo, ou aquele que foi justificado pela fé, e aquele que não tem vestes limpas. Vá, disse Deus para Moisés, vá ao povo, santifica-o, consagre-o hoje, porque eu vou descer, eu quero me encontrar com vocês. Essa é a responsabilidade de Moisés. Ele tinha que anunciar, ele tinha que chamar o povo para lavar as suas vestes. Eu estou fazendo isso hoje à noite. Eu estou chamando você para avaliar a sua conduta, para avaliar a sua vida, pressupondo que você já foi justificado pela fé. Se você é salvo em Cristo Jesus, a sua conduta precisa ser de roupa limpa. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos. Responsabilidade de quem? Do Zé, do Afrânio, do João, da Marinês, de cada um. Eu não posso lavar a sua roupa, eu posso lavar a minha roupa. Eu não posso orar por você pedindo santidade, você tem que pedir a Deus. Meus queridos, no templo havia móveis muito interessantes. Bem na entrada, quando o judeu punha o pé para dentro do tabernáculo e depois posteriormente do templo, ali existia um altar onde os animais eram sacrificados, onde o sangue era derramado, aquele animal era queimado e subia como um aroma suave a Deus, símbolo de uma vida dedicada. Esse altar simboliza o sacrifício de Jesus, simboliza a nossa justificação. Um pouquinho mais para frente, logo depois do altar, tinha uma bacia de água. Essa bacia servia para os sacerdotes lavarem as suas mãos e lavarem os seus pés. Porque um pouquinho mais para frente estava o Santo do Santo. Deus estava presente ali. Que Deus quer ensinar? Que ninguém pode chegar na minha presença se não tiver o sangue do Cordeiro e se não tiver uma vida de santificação. Como estão suas vestes hoje? Sujas ou lavadas? Ou precisando lavar? Só existem duas opções. Ou você se cala, ou você confessa. Só existem dois destinos. Ou dentro, ou fora. Hoje à noite, nós iremos celebrar a ceia do Senhor, como eu anunciei, de maneira diferente do que nós costumeiramente fazemos, mas nós vamos servir o pão e o cálice. Esta é a ceia do Senhor. É o momento em que nós vamos parar hoje à noite. Nós vamos avaliar a nossa caminhada, a nossa jornada, e o meu desejo é oferecer a Deus a nossa vida. É dizer: Deus, eu não tenho muitos recursos, mas eu sei que o Senhor é todo poderoso para me ajudar, para mudar a minha natureza que é tão pavio curto. O Senhor tem a capacidade de mudar os meus lábios que mentem descaradamente, o coração que é tão ruim. Bem-aventurados os limpos de coração, diz a tua palavra, limpa o meu coração. As minhas ações, Deus, não correspondem à ação de um cristão, mas eu já passei pelo altar. Eu entendo que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, eu creio nele, mas as minhas roupas estão sujas. É preciso lavar as roupas, é preciso santificação para ter comunhão com Deus.